gostaria de agradecer a Sônia por estar disponibilizando tempo, né, para poder estar nos concedendo essa entrevista. E eu queria, Sônia, que você contasse para nós um pouco como que foi o seu interesse, né, por essa questão dessas comunidades que estão sendo ocupadas pela UPP. Da onde surgiu esse seu interesse em estudar isso? Eu tenho estudado sistematicamente na minha vida a construção da democracia, né, no Brasil, as dificuldades para a construção, especialmente com relação à capacidade do nosso sistema político e social de incluir aqueles que estão fora. Isso eu trabalhei desde a época da Constituinte, eu participei ativamente como consultora lá, ajudei a redigir o capítulo da Seguridade Social. Então eu trabalhei muito na construção desse sistema institucional de direitos universais, direitos de previdência, saúde, assistência, e durante muitos anos eu estive ligada a essas políticas que foram a construção da social-democracia que se pensou, se formulou no final dos anos 80. Eu não trabalhava especificamente com a política urbana, nem com política de segurança, mas eu me interessei pela essa novidade de que, em vez de deslocar as políticas de sistemas universais para políticas territorializadas, ou seja, em vez de você ter como noção a ideia do direito da cidadania, que eram os outros sistemas universais, você passa a ter como diretriz da política a segurança, atuar contra o tráfico, né, contra a violência, proteger a cidade, integrar essa população à cidade de alguma maneira e evitar que ela caia sob o domínio dos traficantes. Isso é uma guinada em todo o desenho que nós fizemos do sistema de bem-estar social, né, as próprias políticas sociais, no caso da pacificação, elas passam a ser subordinadas a essa noção de segurança. Em vez de você ter a noção de direito como fundamental, você tem a noção de controle e segurança como fundamental. Então as políticas, as ações sociais, os programas, não são fundamentalmente dirigidos à escola nessas áreas ou ao sistema de saúde para melhorar e para capacitar esses meninos, não. É você fazer uma série de projetos em que você ocupe o tempo das pessoas, né, de tal forma que os meninos fiquem com o tempo ocupado para não caírem na tentação de ser traficante. É um vigiar e punir, ordenar a cidade, uma pedagogia da cidadania, que não tem nada a ver com o conceito de cidadania que está na Constituição, que é um conceito emancipatório. Esse é um conceito disciplinador. Então ali se vai para disciplinar as pessoas, para elas aprender onde jogar o lixo, onde fazer as coisas, como se elas estivessem tendo serviços da mesma forma. E uma subida enorme do mercado. Essa política abre, né, um espaço enorme para o mercado. Ela é uma política construída entre o governo e os empresários, quando a política social era construída entre o governo e a cidadania. Tanto que tinha o importante na Constituição de 88, o modelo, eram os conselhos, as conferências, a participação da comunidade, né, no processo decisório, compartilhando o poder com o governo. E agora isso não é mais o objetivo. Né? Então você tem um outro tipo de participação em que as pessoas são chamadas para uma participação que nós chamamos de pacificada, né, na qual as decisões já foram tomadas, elas não participam, e o que se vai ali é amortecer os conflitos. É dizer para as pessoas, olha, vocês vão ter que ser removidos, mas é porque tem risco, tem um laudo técnico, sei lá, e tarará, convencer as pessoas, mas não participar ou resolver os problemas dela. E isso gerou, assim, imediatamente depois que a polícia entra e toma o controle do território, isso gera um espaço para o mercado impressionante. Né? No dia seguinte é uma invasão. Sobe a Sky, sobe a Light, sobem todas essas empresas, né, para vender o seu serviço, porque não tem mais o gato net, não tem mais a luz de gato e tudo mais. As pessoas passam a ser cobradas nos deveres de cidadania sem os direitos de cidadania, né, porque elas não têm as mesmas árvores, a mesma qualidade de vida, o mesmo esgoto que as pessoas lá embaixo, mas tem que pagar o mesmo Sky, tem que pagar o mesmo Light, tem que pagar. Então, a gente até escreveu um artigo dizendo que o mercado subiu a favela, né? Será que a cidadania vai ter que descer?
porque o que está acontecendo é um tipo de remoção branca. Sim. Né? Porque os turistas estão invadindo, a própria favela virou uma mercadoria. A cidade hoje é pensada como se fosse uma mercadoria, né? Uma mercadoria que nós temos que vender para internacionalmente, para os grandes jogos. Então tudo está em função desse mercado, que a cidade é a mercadoria que nós estamos vendendo, e uma mercadoria especial dentro da cidade é a favela. Né? Como ocupar esses lugares que são lindos, como fazer lá um espaço turístico para ver o exótico que eles são na laje e não sei o que mais e tal, sendo que as pessoas ali não consomem. Tô ocupando inclusive os espaços de sociabilidade que as pessoas tinham. Né? Então, por exemplo, no Santa Marta você tinha uma quadra que era usada pela população. Hoje são as menininhas lá da classe média que sobem para as festas que custam caro, e o pessoal da favela fica no entorno vendendo cerveja ali na porta, mas não usa mais. Então os poucos espaços públicos estão sendo ocupados. Por exemplo, na Providência tinha uma quadra que as crianças brincavam, não pode mais, acabou, porque o teleférico vai ser ali que vai sair o teleférico, porque aí os turistas todos vão poder subir e ver aquela vista linda. Então você está tendo uma orientação de política urbana e de política social que não é em prol da cidadania, é em prol da mercadoria. Né? Essa que é a grande questão. Por exemplo, tiraram vários, na Providência, removeram várias pessoas para a subida do teleférico, né? E criaram vários espaços que são mirantes, porque a vista é esplendorosa daquele lugar. E estão lá marcadas as casas que tem que sair ali perto do mirante. Ou seja, são casas que não tem nenhum risco, nenhum problema, mas elas atrapalham, porque ali vão ser grandes praças para os turistas virem ver a vista. E o que a pessoa da favela fala? A favela somos nós, as pessoas, não é a vista. Eles querem, se quiser vir, vem ver a gente, a cultura da gente, o modo como a gente vive, mas isso está sendo limpado. É uma limpeza urbana que está acontecendo. Nossa. Interessante. Em alguma das reportagens que eu li sua, você fala da militarização nas favelas, com as subidas, né, da UPP, né? E você também comentou dos avanços dos valores conservadores, né, influenciado por uma moral religiosa. Podia explicar um pouco melhor isso? O que eu falo aqui, a política social tem se tratada já há alguns anos do ponto de vista de conseguir que as pessoas cheguem ao mercado. Acabar com a extrema pobreza é individualizar ou familiarizar cada família, né? Tem que passar a ter mais de 70 reais per capita, para dizer que não está na pobreza extrema e poder consumir no mercado. Como se a pobreza não fosse um problema estrutural, ela fosse uma questão individual. Né? Então esse tipo de... E do lado da classe média a mesma coisa. Em vez de ter as pessoas coletivamente lutando para ter uma escola pública boa, um sistema de saúde bom, cada um querendo comprar o seu plano de previdência, o seu plano de saúde, a sua escola privada. Então é uma individualização dos riscos. Quer dizer, toda a democratização da social-democracia, quando houve na Europa, foi a coletivização dos riscos. Vamos juntos, né, construir sistemas em que eu hoje pago, amanhã eu me beneficio. Isso eram os sistemas de seguro, né, social. E hoje você tem políticas que são todas elas individualizadas. Né? E isso está gerando um conservadorismo muito grande, porque os beneficiários não se sentem participando de um projeto político, de um governo de esquerda, ou o que seja. Né? Se eu me dei bem e o meu vizinho não se deu, azar é dele, é porque ele não soube aproveitar as oportunidades, porque eu sou mais empreendedor do que ele. Então, o que é valorizado hoje é o negócio do empreendedorismo, né? Como se fosse alguma coisa da pessoa, da qualidade da pessoa, e não da capacidade da sociedade de gerar empregos, de gerar oportunidades para todos, e que alguns vão se dar melhor do que outros, mas as oportunidades não estão sendo iguais. Né? Então esse tipo de política está gerando um conservadorismo muito grande. Né? E esse conservadorismo se reflete, por exemplo, você vai hoje numa favela, você não consegue achar um terreiro mais de macumba. Né? Você só tem igrejas evangélicas, que são extremamente conservadoras, mas que têm um domínio muito grande sobre a política eleitoral, porque eles têm bancadas evangélicas, né? E que participam dos governos, né? Tem ministérios, tem secretarias,
Né? Então nós hoje temos um poder religioso conservador. Nada a ver com a teologia da libertação, que também na igreja, a Igreja Católica também abriu mão dela, do carismático, para tudo mais. Então hoje você tem uma população pobre conservadora, né, que tem até apoio de política pública, mas que pensa que o que ela conseguiu foi por conta própria, e tem valores muito conservadores, que é subir na vida, consumir mais e nada a ver com uma visão mais social e coletiva, inclusive entre os pobres. Tá, e a questão da militarização? A militarização, porque, o que eu estava dizendo, né? Essa é uma política que subordina todas as outras políticas, né, a uma política... Independente deles estarem com arma ou não, né? Porque acho que a repressão é a mesma. Eu acho que no nosso seminário foi muito interessante, porque uma pessoa falou assim, eu prefiro, um orador lá que era, eu prefiro conversar com um policial armado do que conversar com um traficante armado. E daí um pesquisador disse, eu prefiro conversar com os dois desarmados. Entendeu? Seria muito mais civilizado. Nós habituamos tanto a essa violência e a coerção que a gente nem repara. Nesse nosso seminário tinha um representante das Nações Unidas, que era um coreano, que foi assistir. Ele ficou muito impressionado que o policial que foi representando a PM, né, e não só estava de uniforme militar, mas estava armado. O que para nós já não chama nem atenção. Porque a gente acha que a polícia tem que andar armado, mesmo que ele esteja participando de um seminário para discutir junto com a comunidade. Né? Eles vão armados. Eu assisti uma reunião no Chapéu também, na quadra, em que estava se apresentando ao PT Social, o governo apresentando, e eu até tirei uma fotografia, tinha uma pessoa sentada na última arquibancada, com um revólver ostensivamente aparecendo, quer dizer, ele certamente era a segurança do governo. Então é essa convivência com a violência e com a coerção, como se naturalizando, banalizando isso, como se isso fosse a ordem. A ordem não é isso. A ordem é pactuarmos certos valores, certas regras e não impor coercitivamente com o revólver. Nossa. Então, você falando dessas questões dos policiais, então há muita denúncia de violência por parte dos policiais, abuso de autoridade, é comum, assim, agora tem ouvidoria, porque antes nem isso tinha, né? Se a pessoa fosse reclamar, ela podia ser desacato, então virou, há muita denúncia. As denúncias colocaram ouvidoria? Foi assim? Foi, inicialmente não tinha, e a política pública vai também se aprendendo, né? Melhorando em alguns aspectos, e agora a pessoa tem como recorrer. Há outros recursos também, por exemplo, grupos de direitos humanos, né? A própria Defensoria Pública, ela está atuando contra as remoções, porque muitas das remoções não tem, está exigindo que a prefeitura se explique por que vai remover, porque as pessoas têm medo de que esteja se removendo para poder botar ali hotéis ou o que seja, né? Então não tem justificativo eles aparecem com laudos técnicos de risco, mas não necessariamente isso é verdadeiro. A população procura esses técnicos para fazer contralaudos. Há uma resistência, há uma convivência, há uma tentativa de discutir com o governo. A população também está se beneficiando do que é bom e se insurgindo, resistindo ao que ela parece que não é bom para ela. Ninguém quer voltar à situação anterior, mas quer que essa situação seja mais democrática. Isso aí não há dúvida que há essa demanda, né, que ela seja democrática no sentido tanto de reconhecer os atores que tem ali dentro, né, de deixar com que eles participem do processo de formulação e avaliação das políticas e que seja uma redistribuição maior. Ou seja, não adianta dizer que está tudo igual para todo mundo quando o lixo lá está acumulado, a vala está passando na porta e você está ao lado do Leme ou das mansões de Botafogo e dizer que está tudo igual para todo mundo só porque os turistas estão podendo subir lá. Não é igual. Aquelas pessoas ainda vivem numa miséria que é chocante diante da riqueza ali do lado. Então esse país precisa redistribuir. Não é só policiar para poder o turista ir visitar lá. É preciso redistribuir e melhorar a vida daquelas pessoas. Alguma coisa está sendo feita, mas é muito pouco em relação a todo o aparato policial. Você vai olhar, o PP tem 120 e tantas
policiais altamente armados, com blindados, com tecnologias, com câmeras, com tudo isso, financiado pelo AIC, no caso do Santa Marta, né? E você vai lá embaixo, os agentes comunitários de saúde são 20 e poucos para aquela mesma população. Financiado por quem? O AIC Batista. O AIC Batista? É. Batista por quê? Porque os empresários estão envolvidos. Esse é um projeto empresarial governamental. Mas esse investimento dele é... Tem depoimentos dele no YouTube, você pode encontrar, dizendo que acreditam nessa política, por isso que ele está investindo nisso. Ou seja, é um grande negócio para eles pacificar essa área, ter turismo, ter empreendimentos e tudo mais. Né? Segundo, mas há também o temor de que as pessoas sejam removidas por causa disso. No caso da UPP do Santa Marta, há depoimentos dele dizendo que financia. No caso da Providência, por exemplo, há vários depoimentos de moradores dizendo que ele está comprando tudo por ali. Eu não sei se isso é mito ou verdade ou o que é, mas na verdade é um processo que as pessoas têm muito pouca informação do que é que está acontecendo nesse Porto Maravilha, em toda essa mudança que está acontecendo ali. As UPPs que foram instaladas aqui no Rio, são todas em pontos estratégicos? São todos lugares com vista, lugares bonitos? Lugares, que tá só tem, veja só, o Rio tem, eu não estou com o quadrinho aqui agora, mas o Rio tem várias comunidades que estão dominadas por milicianos. Nessas áreas a UPP não entrou. Entrou só no Batã, porque teve um evento quando aí eles prenderam lá um jornalista, torturaram e tudo mais. Tá. Aí entraram. Os outros todos são de traficantes e não de milicianos. Né? Só de traficantes e nas zonas onde vão ocorrer os grandes eventos. Ou do aeroporto em diante, agora vai para Maré, para o Caju e tal, para cercar aquela área, para Tijuca, Maracanã, aquela área que tem, depois Vila Autódromo e todas essas áreas onde vão ocorrer os grandes eventos. Então está muito circunscrita aos mega eventos. Né? E a não mexer com os milicianos. Então a cidade está toda sendo reestruturada só por causa dos eventos. Basicamente é isso. Basicamente é para esses eventos. Né? Essa é a linha principal diretora, né? das transformações urbanas. Mas isso vai fazer outras questões que vão mudar. Mas aí agora a resistência, por exemplo, ali no Maracanã ia se tirar uma escola, que é uma escola que tem uma excelente avaliação, escola tradicional, houve uma resistência de classe média, de todo mundo, e acabaram conseguindo preservar a escola. Depois ia tirar para fazer estacionamento o prédio onde era para ser o Museu do Índio. Houve toda essa manifestação de resistência, agora se vai fazer um museu, alguma coisa lá também. Sim. Então a política, ela depende muito também de encontrar resistências e aceitações e tudo mais. Está sendo desenhada uma política urbana muito em função dos mega eventos, às vezes em detrimento de valores culturais, de tradições e tudo mais, mas a população pode reage e a política tem que se adaptar e mudar também de acordo com a relação de força. Então quer dizer que as comunidades têm reagido, então têm se mobilizado. Eu acho que sim, elas se mobilizam. Não, eu acho que ela participa, por exemplo, em todos os fóruns que eu fui, a população vai. Né? Mesmo que esses fóruns não resultem em mudar a política, ela não deixa esse espaço vazio. As lideranças vão lá, discutem, apresentam, demandam, questionam e tudo mais. Se isso não tem efetividade, procuram com outros contralaudos, procuram a defensoria, procuram várias manifestações. Mas esse espaço não é um espaço vazio, essas pessoas sobreviveram até hoje porque estavam organizadas. Claro que o clientelismo, claro que a cooptação política, claro que o tráfico desmobilizaram muito o associativismo nas favelas. E ele hoje tem que se repensar. Né? Mas há um movimento importante que está começando, mas que já se espalhou para várias comunidades, chama Favela Não Se Cala, né? E essas questões estão acontecendo, né? E procurando se juntar, porque a política também fragmenta, trata cada um separadamente do outro, não só cada indivíduo separado do outro, mas cada favela separada do outro. E elas estão procurando, ao contrário, buscar formas de se rearticular de alguma maneira,
né, que hoje não existe essa rearticulação por causa das facções do tráfico, por causa da política pública, por causa de clientelismo, por causa de cooptação e tudo mais. Mas há um movimento de buscar tratar que esse não é um fenômeno de cada um. Isso é uma questão geral da cidade, e nisso muitos intelectuais estão envolvidos, urbanistas, há um fórum do Porto que está se discutindo isso, há cineastas, há muitas pessoas que estão envolvidas na defesa de uma cidade que seja para cidadãos, uma cidade que não seja meramente uma mercadoria, uma cidade que seja para a cidadania, como o próprio nome diz. Até porque o Rio de Janeiro acho que é uma das poucas cidades que ainda você vê a favela muito próxima da riqueza. São Paulo mesmo já não tem mais, é o centro, e as favelas foram todas jogadas. Fora aquelas onde eles incendeiam toda hora. Aquelas que estão tentando há um tempo já, mas não estão conseguindo, né? Isso aí. E então, para terminar, quais são as verdadeiras intenção mesmo das UPPs dentro dessas favelas? O que você acha assim, que está por trás realmente disso? Eu acho que o grande, como eu disse, eu acho que o grande motor, né, é esse projeto urbano de uma cidade que seja uma mercadoria, uma cidade seja uma mercadoria que disputando recursos globais. Né, e isso está transformando a vida da cidade para bem e para mal. Para bem, se você consegue tirar as pessoas do domínio dos traficantes, isso é maravilhoso. Se você consegue que a polícia não suba as favelas atirando, que as pessoas sejam faveladas, sejam respeitadas e não deixem de ter emprego, qualquer coisa porque diz que é favelado, como se fosse, né? Mas é preciso muita coisa mais, né? E acho que essa dinâmica é que nós estamos assistindo, dessas tensões, resistências e busca de transformar a cidade de uma forma adequada para a cidadania.